Bom dia, mais uma vez, sejam bem-vindos ao nosso canal. Nosso texto dessa quinta-feira continua sendo Gênesis 1, 26 e 27. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se arrasta sobre a terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Mais uma vez, quero informar que eu não tenho a pretensão de ensinar ninguém e nem tenho a pretensão de levantar discussões sobre um assunto, porque esse assunto que eu trago hoje, eu não li e nem ouvi nenhum teólogo discordar. Todos que eu tenho lido e tenho ouvido afirmam que esta imagem e semelhança não é física, mas é no sentido do caráter, no sentido de vontade própria, mas não é física. E eu quero, à luz daquilo que eu tenho aprendido, dizer e afirmar que é também fisicamente. Até porque o termo imagem, ele dá a entender que é alguma coisa visível, que pode ser tocado ou não, mas visível. Por exemplo, a lua, ela é visível, mas nós não podemos tocá-la. Por exemplo, este objeto, ele é visível e nós podemos tocá-lo. Então, imagem nos lembra exatamente aquilo que nós podemos ver, uma figura. E eu quero pensar nessa imagem, primeiro porque todos nós concordamos e aceitamos a Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, eu quero pensar que o Deus Pai, e agora é que eu vou contrariar muita gente, eu quero pensar que o Deus Pai, ele tem corpo. Em Êxodo 33, no verso 23, está escrito: depois, quando eu tirar a mão, me verás pelas costas, porém a minha face não verás. Me verá pelas costas. Também em Apocalipse 4, Apocalipse 4, 2 e 3, nós vamos ver, imediatamente fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E aquele que estava sentado era na aparência semelhante a uma pedra de jaspe e sárdio, e havia ao redor do trono um arco-íris semelhante na aparência a esmeralda. Então, João viu uma figura
sentada no trono. Mas não era uma figura de homem. E nem tampouco um monstro, como alguns filmes apresentam. Mas era uma figura que João não tinha palavras para descrever, mas tinha um corpo. E ele diz que era como o jaspe, era como uma pedra preciosa, uma coisa agradável de se ver. Então, por estes textos, o Deus Pai, ele tinha corpo. O Deus Filho, Jesus, tinha corpo. E Deus deu ao homem um corpo físico que Jesus usaria sem problema. Agora, o Deus Espírito Santo, este não tem corpo. Este habita o corpo daqueles que aceitam a Jesus. Então, pela minha visão, não uma visão teológica, a exemplo daquilo que se estuda por aí, mas daquilo que eu aprendo estudando a Bíblia. Deus Pai tem um corpo que nós, com os olhos humanos, não podemos ver. João viu e não soube descrever, mas tem um corpo. Jesus tem um corpo que foi visto por todas aquelas pessoas que foram contemporâneas dele. E o Espírito Santo não tem corpo, este sim habita o corpo daqueles que recebem a Jesus. Que esta quinta-feira possa ser abençoada em nome de Jesus. Amém.